Pessoal, nem sempre é fácil começar. Por isso que a gente vai fazer esse vídeo para explicar 5 dicas muito importantes, fundamentais para quem está começando uma estratégia de marketing digital. O objetivo é mostrar cada um desses passos que devem ser executados e principalmente entendidos para que a gente possa, no futuro, ter melhores resultados de tráfego, de leads e, claro, de clientes também. Então vamos lá? Vamos ver esses 5 passos de marketing digital para quem está começando? Meu nome é Eric Casagrande, aqui da SEMrush, e a gente vai falar então de 5 passos para quem está começando no marketing digital. E já está mais do que claro, isso é consolidado, a importância da gente desenvolver uma estratégia de marketing digital para garantir que a gente atinja o nosso usuário, que a gente chegue até o nosso usuário, traga ele para dentro do nosso site, para dentro dos nossos canais e a partir disso entregue informação de qualidade, conteúdo de qualidade, levando ele a se tornar cliente, seja consumindo os nossos serviços, informações ou produtos. Mas e aí? Por onde a gente começa? Quais são esses 5 passos? E qual deles é o primeiro? O primeiro, pessoal, é entender com quem a gente conversa. É definir de uma forma bastante clara quem é a sua persona de marketing digital. Essa talvez seja a dica mais importante porque ela determina tudo que a gente vai fazer de agora em diante. Ao mesmo tempo que é importante que no futuro a persona de marketing que você vai definir seja revista e ela pode continuar a mesma, mas você precisa reavaliar. E como é que você vai definir a sua persona? Você precisa fazer algumas pesquisas, colher informações sobre o mercado que você atua, investigar os seus concorrentes, entender qual é o perfil de cliente que os seus concorrentes vendem, entender onde esse perfil de cliente, onde esse perfil de pessoa consome informações, quais são os canais que ela se informa, se ela usa mais Facebook, Instagram, qual rede social, qual sites, qual blog, qual tipo de conteúdo ela está interessada. E aí você começa a definir algumas características dessa persona. Se você tem alguns clientes, um jeito excelente é você já entrevistar esses clientes, pois afinal de contas, ninguém melhor que para definir a sua própria persona que os seus próprios atuais já clientes. Entenda como foi que eles chegaram até você, como que eles compraram de você, o que foi determinante para esses clientes se tornarem clientes seus. Entenda essas respostas, assimile isso e construa a persona. A gente tem outro conteúdo na descrição do vídeo que explica com mais detalhes como criar uma persona. E essa é sim uma etapa super importante para qualquer um que está começando uma estratégia de marketing digital. Agora que a gente entendeu com quem a gente vai falar na nossa estratégia de marketing digital, vamos dizer que a coisa vai ficar um pouco mais séria, porque a gente vai começar a olhar para alguns conceitos. O primeiro deles é entender o funil de marketing. O funil de marketing ele é dividido ou organizado basicamente entre topo, meio e fundo do funil. E cada uma dessas etapas tem diferentes características do modo como o seu usuário está interagindo com você ou pensando, considerando o seu serviço, a sua solução, seja no topo, meio ou fundo. Então vamos lá. O topo do funil é o que a gente chama mais de uma área de descobrimento, quando o seu usuário ainda vai descobrir que pode precisar do seu serviço. Então ele vai engajar com você a partir de redes sociais, através dos seus blogs, onde ele vai encontrar algum conteúdo que seja interessante, eventualmente até por uma curiosidade, e descobrir que o seu serviço pode ser sim muito útil para um problema, para uma solução que ele ainda não tinha sentido tanta necessidade de resolver. E a partir disso ele vai pesquisar mais e se informar mais. É uma área de descobrimento. Então são assuntos mais genéricos, assuntos mais amplos. São muito relacionados, por exemplo, a palavras-chave e termos. E a gente já vai entender um pouco mais sobre as palavras-chave, mas termos que deem mais informação ao seu usuário. Se o topo do funil é descobrimento, o meio do funil é um momento de consideração. É quando ele começa a entender que de fato tem alguma coisa que ele possa resolver e que ele deseja resolver e ele está tentando se informar mais, considerar mais as opções que ele pode ter e encontrar para resolver esse eventual problema, esse eventual desejo que ele possui. Então ele irá pesquisar sobre como fazer determinada coisa, quais são os melhores produtos ou soluções para determinada situação que ele está enfrentando. Esse é um estágio bem importante que você precisa entregar conteúdos que ajudem ele nessa jornada, ajudem ele a se informar a respeito desse assunto,
que, claro, está relacionado ao produto e serviço que você oferece. À medida que ele se engaja com você, talvez ele já tenha inclusive virado um lead, deixando o seu e-mail de contato, ele irá partir para o fundo do funil, que é exatamente o momento onde ele está tomando a decisão de comprar, de virar um cliente, de assinar um serviço. É a hora que você irá mostrar alguns valores e diferenciais da sua empresa, do seu produto e do seu serviço, fazendo com que esse usuário se torne de fato interessado em você e entenda que você é a melhor solução para aquele problema que ele está enfrentando. Seja por custo-benefício, seja por qualidade, seja pelo valor que você mostrar a ele como diferencial. E aí então ele irá se tornar um cliente tendo completado as 3 etapas do funil. E lembre-se também, pessoal, você não necessariamente irá pegar um usuário no topo do funil e fazê-lo com que ele percorra todos os estágios. Às vezes, um usuário nunca viu a sua marca, mas ele já sabe o problema e as soluções que ele tem que ter para resolver esse problema. E ele já encontra o seu produto num estágio de fundo de funil ou de meio de funil. Por isso que é importante ter conteúdos e informações para cada um desses estágios nos diferentes canais que você irá usar para contatar o seu usuário. Tendo entendido quem é o nosso usuário e como ele percorre essas etapas do funil, a gente precisa colocar usuários dentro desse funil. Isso a gente vai fazer de qual forma? Gerando tráfego, fazendo com que os usuários cheguem até o seu site e encontrem a sua marca e as suas ofertas, produtos e informações. E como é que a gente faz para gerar tráfego? Primeiro, que a gente precisa entender quais são os canais de tráfego que um site ou um portal trabalha. São eles: direto, de referência, orgânico, redes sociais e canais de tráfego pago. O canal de tráfego direto são basicamente aqueles usuários que reconhecem, que já conhecem você, lembram do seu domínio e da sua URL e digitaram ela no navegador que eles usam, nome da empresa.com.br, e chegaram até você. Para construir tráfego através desse canal, você precisa ter um poder de marca muito grande. Isso irá acontecer à medida que você estiver no mercado e estiver trabalhando justamente os outros canais que a gente está conversando. O canal de referência são todos os canais que estão fora do seu site e que têm um link para o seu site, ou seja, eles referenciam você de alguma forma. Aí a gente está falando, por exemplo, de influenciadores, de experts dessa área que colocam links nos seus canais de redes sociais, nos seus sites, nos seus blogs, falando que você é uma das melhores opções, é uma alternativa para resolver aquele problema que eles estão falando naquele conteúdo deles experts, deles influenciadores. O usuário irá ver esse conteúdo, clicar e chegar até você. É o tráfego de referência, que referencia você através de outros sites, outros canais, até o seu. Outra fonte de tráfego muito importante é o tráfego orgânico, talvez a mais importante. E você gera esse tráfego orgânico através de otimização do seu site, ou seja, SEO, Search Engine Optimization. Você usará diversas técnicas de SEO para garantir que o seu site irá performar entre os melhores resultados de pesquisa, como pesquisa do Google, do Bing ou de outro mecanismo de busca. Ou seja, toda vez que o usuário pesquisar alguma dúvida nesses mecanismos de pesquisa, e convenhamos, nós todos fazemos isso diversas vezes ao dia. Se ele pesquisar algo relacionado aos seus serviços e informações, é muito importante que você apareça entre os melhores resultados. Um ponto importante sobre o tráfego orgânico é você entender que você irá fazer essa otimização através dessas técnicas de SEO e entre elas está o uso de palavras-chave adequadas à intenção de busca do usuário. Você precisa entender qual é exatamente a intenção por trás daquele termo que o usuário está colocando como uma dúvida. E à medida que você entender isso e fizer a otimização desse conteúdo, das suas páginas, você irá atingir o usuário de uma forma muito mais qualificada e trazendo um usuário para o seu site com muito maior intenção de se tornar um lead ou um cliente. Quer saber um pouco mais sobre a intenção de busca? Aqui, de novo, outro vídeo para você se informar mais e entender ainda mais sobre o assunto. Aliás, pessoal, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho também para receber notificações, porque se você está interessado em marketing digital, o nosso canal aqui no YouTube vai trazer muitas informações legais para você. Seguindo na nossa linha dos canais de tráfego principais que você deve ter atenção, o próximo que eu quero falar para vocês são
as redes sociais. E elas precisam estar em sintonia com esses outros canais que a gente acabou de mencionar. Não adianta você colocar na rede social um tipo de informação, um tom de voz diferente do que você coloca nesses outros canais. É preciso estar em sintonia. E lembre-se, as redes sociais podem e devem gerar engajamento, como likes, comentários e tudo mais. Mas o mais importante é você trazer esse usuário para dentro do seu site, alavancar esse tráfego, porque é provavelmente no seu site que ele irá se tornar um cliente seu e consumir os seus produtos e informações. Por fim, o último canal que a gente deve entender como geração de tráfego é o canal de tráfego pago. Ele é bastante simples. Você faz anúncios na internet. Você faz uma definição de termos que são importantes para você e toda vez que alguém pesquisar sobre esse termo, você também irá aparecer como um anunciante, talvez gerando cliques a partir disso. Você também pode fazer anúncios em outros sites através de mídias de display. O ponto principal é gerar tráfego, fazer com que o usuário veja você em outros canais, clique e acesse o seu site. O detalhe do tráfego pago é que, apesar dele trazer resultados, porque você está gerando tráfego, ele só vai funcionar enquanto você colocar investimento, enquanto você colocar dinheiro nesses anúncios. Por isso que é interessante, entre todos esses canais, você entender aquele que melhor se adequa a você no estágio de negócio, no estágio de produto que você está. Porque você não precisa necessariamente trabalhar todos os canais com força. Você pode trabalhar todos eles, mas priorizar, por exemplo, o tráfego orgânico ou o tráfego pago. Entender qual é o melhor para você. E para saber qual é o melhor para você, um jeito muito interessante é você analisar os seus concorrentes. E aí você pode usar alguns recursos como os da SEMrush, pesquisa orgânica, Market Explorer e Traffic Analytics. Essas três ferramentas vão mostrar dados de outros sites e de como eles performam. Vamos ver só o exemplo aqui do Traffic Analytics. Eu digito qualquer domínio e ele me mostra as principais fontes de tráfego deste domínio. Se esse domínio, por exemplo, for um concorrente seu, você tem algumas ideias de quais são os canais que você pode ou deve melhor trabalhar. Bom, pessoal, a nossa quarta dica é gerar e entregar valor para esse usuário que você já conquistou, porque você já fez a terceira dica, não é? Então, à medida que esse usuário está no seu site, você precisa mostrar para ele que você vale a pena. E como é que você vai fazer isso? Com informação de qualidade que resolve os problemas desse usuário, fazendo, por exemplo, CTAs fortes, o que a gente chama de Call to Action, entregando para ele motivações para que ele clique ali naquele botão e se converta em um lead ou, de fato, invista nos seus serviços. Outro ponto super importante que você pode explorar é usar prova social. Se você já tem alguns clientes importantes, pegue aspas desses clientes, coloque no seu site deles dizendo que você ajudou muito eles a resolverem os seus problemas. Coloque a marca desses seus clientes. Veja só como é a página da SEMrush e como isso funciona muito bem. Você pode fazer algo parecido com os seus próprios clientes. Por fim, pessoal, a nossa quinta recomendação de marketing digital é talvez a segunda mais importante ou a mais importante, assim como a da persona. Lembre-se sempre de focar na experiência do usuário. A experiência do usuário ela está desde o conteúdo de qualidade que você oferece até a parte técnica do seu site, garantindo que ele seja veloz, que ele não tranque, que ele não tenha links quebrados, ou, em resumo, que ele ofereça uma boa experiência do usuário. Imagina você, como usuário, está fazendo uma compra, que já foi difícil de tomar essa decisão, e na hora de fazer a compra, a página do carrinho não funciona, ela trava, você não consegue inserir o seu cartão de crédito. Garanta que o aspecto técnico do seu site está bem resolvido para entregar uma boa experiência do usuário. Tem alguns sinais de experiência do Google que estão listados aí, vocês estão vendo. Eles são super importantes para atender às premissas do Google também, mas também para garantir uma boa experiência do usuário. Por exemplo, a gente precisa ter o nosso site otimizado para dispositivos móveis. Cada vez mais usuários pesquisam para dispositivos móveis e para isso o seu site tem que ser leve, tem que ser rápido. Isso é um exemplo de boa experiência para o usuário. Bom, pessoal, essas foram as nossas 5 dicas de marketing digital para iniciantes. Construir e entender a sua persona, entender o funil de marketing digital, entender os canais de marketing digital e como gerar tráfego através deles, gerar valor para o seu usuário e lembrar sempre de otimizar para a experiência do usuário. E como é que você vai fazer isso também? É entregando conteúdo de qualidade para o seu usuário.
Por isso que eu deixo aqui do lado um vídeo de um passo a passo de como fazer essa etapa. Tenho certeza que você irá gerar boas informações e trazer o seu usuário para o seu site de uma forma qualificada, fazendo com que ele confie em você. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!